aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Dessa feita, esta aula é para você, aluno da segunda série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar contribuindo com você que é meu aluno, você que é meu ex-aluno, você que nem me conhece ainda, mas é meu aluno aqui na TV. E hoje o tema da nossa aula é industrialização brasileira. Nós vamos resumidamente falar sobre o processo de industrialização no Brasil. Então fica ligado para entender direitinho como se deu esse processo de industrialização no Brasil. Então vamos lá? Olha só, a industrialização brasileira, assim como a maioria dos países, aliás, como todos os países subdesenvolvidos, ela se deu de forma tardia. Quando você fala de industrialização tardia, quer dizer que enquanto a industrialização estava bombando lá fora, estava fazendo sucesso, demorou a chegar aqui no Brasil. Assim como demorou a chegar nos demais países subdesenvolvidos. Isto porque não tínhamos tecnologia, não tínhamos desenvolvimento, os nossos governos não investiam nessa questão da indústria, então demorou a engatinhar, demorou a caminhar esse processo de industrialização no Brasil. Então a gente vai ver aí alguns períodos da industrialização no Brasil. Nós vamos ver desde o primeiro período até o quarto período, que é o período atual de industrialização no território do Brasil, entendendo direitinho o que aconteceu durante esse processo de industrialização no Brasil. Quando a gente fala de industrialização, é o desenvolvimento da indústria, que combinou também com a questão da urbanização, o êxodo rural e tantas outras coisas aqui no nosso país, como nos demais países, ok? O primeiro período de industrialização no Brasil foi o período entre 1500 e 1808. Nesse período, o processo de industrialização não era tão expressivo. Eu vivia nesse período aí, foi o período de descobrimento do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal, todo mundo sabe dessa história. E um país que é colônia de exploração de um outro, ele é explorado, suas riquezas são tiradas. Então, a ideia nesse período aí era a exploração de seus recursos, como o pau-brasil, depois houve o plantio da cana-de-açúcar, o café, até ir surgindo novas atividades econômicas. Então, não era tão expressivo aí nesse primeiro período. Nesse período aí também a gente pode falar que a mão de obra era escrava. Se utilizava-se mão de obra escrava aí na questão econômica, né, no trabalho aí, tá bom? O segundo período ocorreu já em 1908 a 1930, quando houve a implantação de algumas indústrias no país, mas ainda não era tão expressivo também. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como o protecionismo econômico, instaurado em 1828. O que seria o protecionismo? É que cada produto que vinha de fora e que entrava no Brasil, sua taxa era aumentada, o valor era aumentado. Por que eles criaram esse lance do protecionismo? O lance do protecionismo era para valorizar os produtos confeccionados aqui, valorizar a indústria brasileira. Então, se alguém quisesse comprar produtos de fora, ele ia pagar mais caro, então era melhor comprar aqui mesmo. Então, eles utilizaram, a marca aí do segundo período foi o protecionismo econômico, tá bom? Já o terceiro período, foram realizados avanços no setor de transportes. Vocês sabem que a questão do transporte e comunicação é essencial para o desenvolvimento de qualquer indústria, né? De algo que se queira, que caminhe, que dê certo, né? Então, houve com a abertura de ferrovias e rodovias. Observou-se também nesse período aí o desenvolvimento do setor energético do Brasil de logística. A Petrobras, por exemplo, surgia aí nesse terceiro período aí, como fonte de energia, auxiliando no meio de comunicação, transporte, desenvolvimento, né, dentro do território brasileiro, como também a bem famosa e conhecida Companhia Siderúrgica Nacional, surgia também no terceiro período de industrialização no Brasil, que até hoje é bem conhecida, essa indústria, não é? O quarto período, que já aconteceu em 1956, né, nesse período aí, o governo do Juscelino Kubitschek, já aí no quarto período, entrada de capital, recursos financeiros externos. Nesse período aí, gente, teve início em maior escala a internacionalização da economia brasileira, através das multinacionais. Você sabe que a indústria estava evoluindo, estava aumentando, então surgia também nesse período aí as multinacionais. O que são as multinacionais? São aquelas grandes empresas
que tem a sua sede no seu país de origem e filiais em vários outros cantos do mundo. Então elas começaram a crescer mais aí nesse período aí do quarto período. Houve uma grande expansão da indústria de bens de consumo não duráveis. O que seriam os bens de consumo não duráveis? Alimentos, bebidas, calçados, né? Inclusive artigos sofisticados também. E bens duráveis também, como automóveis e eletrodomésticos. Quando a gente fala de indústria de bens de consumo duráveis, são os automóveis, eletrodomésticos e outras coisas mais. Então, ela começava a desenvolver também. Começava a ampliar os seus horizontes aí, as multinacionais, e a indústria brasileira continuava a crescer como até hoje, né? Nós estamos aí quarto período até os dias atuais. Hoje, nós sabemos, quando a gente olha a nível de Brasil, nós temos aí um parque industrial que já teve a concentração industrial, teve o período da concentração industrial, da desconcentração industrial. Nós sabemos que a maioria das indústrias se encontra na região sul e sudeste do Brasil, que é onde também a maior quantidade de pessoas morando, porque esse deslocamento para essas áreas é justamente para trabalhar nessas indústrias e também se tornam grandes metrópoles, né, por conta dos parques industriais que tem nesses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde se concentra, né, a maior quantidade de indústria no Brasil. Então, o Brasil continua crescendo nesse processo aí de industrialização. E agora, com a questão dos blocos econômicos, fazendo parte do Mercosul, a circulação aí de bens entre os países que compõem aí o Mercosul também facilita também essa circulação de mercadoria e pessoas dentro do bloco, ok? Só para recapitular aqui, olha só, para você, esse gráfico que eu trouxe aí, só para a gente recapitular um pouquinho esse processo de industrialização no Brasil. Nós temos aí o primeiro período de 1500 a 1808, que havia proibições, lembra que eu falei lá sobre a questão do produto que vinha de fora, tinha que pagar uma taxa a mais para poder valorizar aqui a indústria local. O segundo período, que seria o protecionismo, né? Aí o segundo período, 1808 a 1930, houve a implantação, a primeira fase e segunda fase, né, a implantação das indústrias mesmo, porque no primeiro ainda era pouco significativa. O terceiro período, 1930 a 1956, aí também continuou se desenvolvendo, né, a indústria brasileira. O quarto período, após 1956, houve a internacionalização da economia, onde o Brasil continuou desenvolvendo e continuou a exportar bastante produtos industrializados, tá bom? Tranquilo até aqui? Deu para compreender um pouquinho o resumo desse período de industrialização no nosso país? Como se deu esse período de industrialização? Vamos praticar? Vamos realizar algumas questões? Vamos lá? Olha só. Questão 1. Sobre a indústria brasileira, sua concentração e desconcentração espacial, a alternativa correta é: letra A. A industrialização brasileira foi tardia ao longo do século XIX, concentrando-se na região sudeste do Brasil, reproduzindo as desigualdades regionais sociais e econômicas. Letra B. No governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo, a preocupação estatal foi com a indústria de base, com enfoque na produção de energia e setor de transporte. Já no governo de Juscelino Kubitschek, o setor automobilístico teve atenção maior. Letra C. A industrialização como substituição de importações com capital estatal abundante e mão de obra barata acontece no Brasil através da indústria de bens de consumo duráveis, com destaque para o setor têxtil e produção de alimentos. Letra D. A partir de 1950, como parte do planejamento estatal do governo federal, iniciou-se a desconcentração industrial, acentuada depois de 1990, pela crescente abertura econômica e desenvolvimento técnico-científico. Letra E. Com a desconcentração industrial, o sudeste brasileiro, principalmente São Paulo, passou por grandes mudanças espaciais e sociais, deixando de ser a área de maior concentração industrial, posto ocupado hoje pelo Nordeste brasileiro. Vamos lá, gente, em relação à indústria brasileira, referente à concentração e desconcentração. Qual a alternativa correta? Dá mais uma lida, dá mais uma analisada que nós vamos passar para a resposta. Vamos lá? Vamos ver se você conseguiu acertar? Muito bem. Se você marcou aí a letra B, né? Você acertou.
Tanto o governo Vargas como Juscelino Kubitschek tiveram uma preocupação política com a industrialização brasileira, promovendo investimentos no setor. Né? Nós vimos aí, ao longo da evolução dos períodos aí, que houve esse desenvolvimento. Houve a preocupação que as indústrias brasileiras crescessem, se desenvolvessem. Vamos para a segunda questão. Parabéns a você que acertou. Vamos para a segunda? Vamos lá. O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato. O que explica essa concentração aí em São Paulo e Rio de Janeiro? Letra A formação de um mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Letra B, o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Letra C, o domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinha como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. Letra D, o desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo que permitiu a acumulação de capital e o consequente fluxo de imigrantes que para lá se dirigiu. E letra E, a abolição da escravidão e a concentração da população na região sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Dá uma lida, mais uma analisada, que nós vamos para a resposta. Vamos ver se você acertou? Vamos lá, parabéns a você que marcou a letra B, né? O domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para esta região. Muito bem, parabéns a você mais uma vez que acertou as duas questões ou que acertou apenas uma. Se você quiser ter esse conteúdo, quer praticar mais um pouquinho, quer encontrar outras respostas aí, quer continuar ampliando seus conhecimentos, entra aí na plataforma Eduque, você vai encontrar a aula de hoje e mais questões para você estar praticando. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final, que Deus te abençoe, que eu continue contribuindo com a sua aprendizagem. Um forte abraço a todos vocês, até a próxima, se Deus permitir. Beijo para os meus filhos queridos, Elcio, Jonathan e João Neto. Tchau, tchau.